Existe uma história na Bíblia que Jesus conta que existia um homem sensato, ou seja, um homem sábio, e existia um homem insensato. E ele diz que o homem sensato, ou seja, o homem prudente, é aquele que construiu a sua casa na rocha. E o homem insensato é aquele que construiu a sua casa na areia. E ele diz que aquele que construiu a sua casa na rocha, que é o homem sensato, ele não se preocupava, ele vivia tranquilo. Por quê? Podia vir a maior tempestade, ventos, chuva, que a casa continuava firme. Não tinha problema da casa cair. Enquanto que o homem insensato, aquele que construiu a sua casa na areia, vivia preocupado. Porque qualquer vento, qualquer tempestade poderia derrubar a casa dele. Então ele vivia inseguro, ele vivia com preocupação. E Jesus fala que quem ouve as palavras dele e entende o que ele ensina é como esse homem sábio, esse homem sensato, que cavou fundo e construiu a sua casa na rocha. Então ele vive tranquilo, ele vive seguro, porque ele sabe que pode vir qualquer tempestade, vento, chuva, que a casa dele não vai cair, ele vai continuar firme, ele vai encontrar uma solução para as coisas. E aquele que não entende a palavra de Jesus, não entende o que Jesus ensinou, ele diz: esse homem é como aquele que construiu a sua casa na areia. E o que é areia? A areia é algo frágil que qualquer coisa derruba. O que essa história nos ensina? Essa história nos ensina o que é a rocha. Trazendo isso aqui para a nossa vida, a rocha é a nossa identidade. A rocha diz respeito a quem você é. Quando você constrói a sua casa na rocha, você vive tranquilo. Aquele que você cava fundo, você procura saber quem você é, você vai viver com tranquilidade. Não é qualquer coisa que vai te derrubar. Pode vir a maior atribulação que você vai conseguir conviver, resolver aquilo. Aquele que construiu, e quando ele diz que o homem insensato, aquele que construiu a sua casa na areia, o que é a areia? Trazendo para a nossa identidade, trazendo para a nossa vida, a casa é a nossa identidade. Areia é quando a gente constrói a nossa identidade com base no nosso conteúdo mental, com base na opinião dos outros, com base naquilo que nós aprendemos desde a nossa infância. Quando você acha que você é uma opinião, quando alguém vem e diz, por exemplo, que você é um imbecil, que você não é capaz disso, daquilo, isso já te desestrutura todo. Isso é areia. Qualquer opinião do outro te desestabiliza, te faz desistir das coisas, te deixa triste, te deixa para baixo. Por quê? Porque quando você tem uma identidade frágil, que é uma imagem que você criou de quem você é, com base nos conceitos e nos rótulos que te deram, você se torna frágil. E o que acontece? Aí se vem uma tempestade, você já desaba. Você fica inseguro.
E porque qualquer turbulência mental, você não sabe o que fazer. Por quê? Porque você olha para você e você acha que você é um ser pequeno. E quando alguém vem e diz que você é pequeno, que você é um bobo, que você é feio, que você não é capaz, que você é um imbecil, você já fica todo desestruturado, desestruturada. E uma coisa é que nós, quando a gente olha para nós, temos que olhar que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então você precisa se perceber não só como humano, mas também você precisa ver a sua parte divina. E quando você constrói a sua identidade com base na sua parte divina, você se torna inabalável. Pode vir a opinião de quem quiser, mas você não vai ficar impressionado com isso. Isso não vai te desestruturar. Compreende? Então o que é a sua essência divina? É o ser. Você é filho de Deus e você então tem um pedacinho disso dentro, da divindade dentro de você. Então você precisa se olhar como um ser mais amplo e não só como aquelas coisas, construindo a sua identidade dentro das coisas que te aconteceu, dentro das circunstâncias da vida. Porque quando você constrói a sua identidade com base na sua mente, com base no seu pensamento, com base naquilo que você aprendeu sobre você, você se torna limitado. Porque é a sua mente que te limita. E qualquer opinião já te deixa desestruturado. Mas quando você cava fundo, olha para dentro, olha para você e se reconhece como um ser divino, não apenas humano, você se sente tranquilo, porque podem falar o que quiser, é só um pensamento na cabeça de alguém. A gente não é, a opinião do outro não precisa definir quem é que nós somos. A gente precisa se olhar de uma maneira mais completa, mais ampla. Porque a gente se torna muito pequeno quando a gente vive dentro do conteúdo da nossa mente, dentro dos nossos pensamentos. Quando vier um pensamento ansioso ou um pensamento que te desestabiliza, preste atenção nele, é só um pensamento. Ou se vier uma opinião do outro, é só uma opinião. Então é você olhar para você e perceber a semente divina que tem dentro de você. É você começar a se conhecer, mas conhecer em profundidade. Conhecer, não saber que você nasceu em tal lugar, é casado com fulano, que você estudou em tal lugar. Se conhecer mais além, para além dos conceitos, para além dos rótulos que você tem sobre você. Você passar a se reconhecer como ser divino. Então, procure saber quem você é. Conheça quem você é para além dos pensamentos. E você vai se surpreender. Experimenta isso. Porque aí você vai se libertar
das coisas que você sabe sobre você, que às vezes você mesmo ou você mesma coloca rótulos em você, coloca etiqueta em você. E quando você se reconhece como ser divino, é como você ter cavado, feito uma estrutura forte, uma estrutura na rocha. A rocha é a sua essência. E aí pode vir a turbulência, que você vai saber lidar com isso. Você pode ficar triste, mas você vai viver em paz e lidar bem com aquilo. Conheça, procure saber quem você é. Isso vai libertar você e te tornar muito mais pleno e mais realizado. Muito mais realizada. Então entenda a sua essência interior. Se perceba como ser divino. Reconheça que você tem uma semente divina dentro de você. É uma das coisas mais satisfatórias, mais incríveis da vida. Depois que eu comecei a começar a mergulhar fundo dentro de mim, cada instante é uma descoberta incrível dessa vida maravilhosa. Então, a sua essência é a casa sobre a rocha. Então, e a areia é justamente você ficar preso no conteúdo da sua mente. É você só se enxergar como os seus pensamentos. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Fiquem bem, um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo.